vamos continuar celebrando a ceia, né? Eu quero que você leia comigo capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo 35. Quero ponderar com os irmãos esse assunto que Jesus tratou e que naqueles dias muitas pessoas ficaram assustadas, né? Escandalizaram-se. E é interessante a gente refletir e pensar que, apesar das pessoas se escandalizarem, Jesus não voltou atrás pedindo desculpa e falando assim, não é bem isso que eu queria dizer. Por isso nós vamos estudar, porque está registrado aqui para nós também, amém? Você achou aí? Amém. Que bom. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe der pela vida, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Vamos pular para o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Senhor, nós te adoramos. Bendizemos, rendemos glórias a ti, Senhor. Tu és santo, Jesus. E só o Senhor pode trazer palavras como essa aos nossos corações, que muitas vezes nos assustam, Senhor, nos humilha, nos coloca no nosso devido lugar, para que o Senhor possa tratar conosco. Ajuda-nos nesta noite e fala-nos ao coração, por graça e compaixão dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Fique à vontade no seu lugar. O versículo 66 diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram
e já não andavam mais com ele. Essa foi uma palavra de Jesus, né, na sinagoga em Cafarnaum, que escandalizou a muitos. Mas apesar de todo esse escândalo causado naquele tempo, de se escandalizarem naquele tempo, observem que, apesar de tudo isso, nós, por séculos, a Igreja do Senhor, repetimos esse simbolismo de comer o pão e beber o sangue. É interessante, né? Porque exatamente quando Paulo ele está orientando como deve celebrar a ceia, Jesus pega esses dois elementos do cotidiano, pão e vinho, e transforma esses dois elementos, usa esses dois elementos como parte de uma celebração que em seu contexto traz um simbolismo de grande importância para o cristianismo. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele orienta, ele ensina como que deve ser celebrada a ceia. E quando lemos 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 11, 23 ao 26, o que é que Paulo fala? Paulo fala exatamente isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. E em sequência, Jesus pega o cálice e diz: este é o meu sangue. Apesar de as pessoas terem se escandalizado naquele tempo, Jesus não mudou o seu discurso. Jesus não mudou a sua doutrina, Jesus não mudou o seu ensinamento. Pelo contrário, nós queremos a cada domingo participar deste pão, comer deste pão, beber deste vinho, declarando a nossa fé, declarando que nós estamos firmados nessa doutrina, declarando que Jesus é o nosso pão e que Jesus é a nossa bebida. Não é isso que fazemos quando celebramos a ceia? Não estamos testemunhando para as pessoas, não que Jesus é o nosso pão e a nossa bebida no momento da ceia, mas a ceia é o momento que nós declaramos que ao longo da minha história de cristão, Jesus é o meu alimento, Jesus é a minha comida, Jesus é a minha bebida. Não é verdade isso? E eu imagino que todos nós pensamos assim. Então, Jesus declara: eu sou o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, o pão que desceu do céu. Jesus declarou em João, se você lê todo o contexto, né? Pega só essa parte de 6:35 a 59, mas se você pegar todo o evangelho, se você pegar todo o contexto, toda a história, todo o evangelho é um testemunho de quem Jesus é. Muitas vezes nós corremos para a igreja na intenção de que Jesus pode dar-me, de que Jesus pode fazer por mim, do que ele pode, que maneira que eu posso convencer ele a fazer algo por mim. Mas o evangelho de João, ele declara quem Jesus é. Ele dá um testemunho de quem Jesus é. No capítulo 1 há várias repetições de João Batista, de João falando, dos discípulos que começaram a seguir a Jesus, quem Jesus é. E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. O que crê em mim jamais terá sede. O que vem a mim jamais terá fome. Essa é a afirmação de Jesus, que causou uma grande ruptura. Se você pegar o 66 a seguir, vai falar que muitos discípulos já não andaram mais com Jesus. Porque, ora, afinal de contas, a gente agora vai passar a ser canibal?
a gente agora vai comer carne humana e beber sangue humano? Há uma grande indisposição em compreender, há uma grande má vontade em entender, há uma grande rebeldia em aceitar, em se submeter, em obedecer, em querer andar segundo a norma daquele, segundo o padrão daquele, segundo o ensinamento daquele que nos criou, que nos deu vida, que nos proporciona a oportunidade de cada manhã acordar e respirar. E às vezes nos revoltamos e corremos junto com a maioria. E Jesus, em todo esse contexto, eu não tenho o costume de voltar e ficar vendo versículo por versículo, mas você pode observar que eu estou comentando o texto que eu li. Apesar de eu ser um pregador batista, eu leio o texto e fico no texto. Eu estou comentando o texto. Mas se você sentir algo diferente, você pode me dar um feedback, que eu aceito ser corrigido. Viu? Então, Jesus traz orientações e ensinamentos. E muitas vezes nós entendemos que é comer é pegar um pãozinho na padaria, passar uma manteiga nele, colocar um pedacinho de queijo, pegar um cafezinho quente e se alimentar. Isso é comer? É. Mas quando você está ouvindo algo, prestando atenção em algo, parando diante de alguma coisa, você está se alimentando daquela coisa. Quando você está sentado de frente da sua TV, assistindo uma série de TV, você está se alimentando. Você está alimentando a sua alma. Porque alimento não é só pão, alimento não é só água, alimento não é só café, alimento não é só as coisas que descem para o seu estômago, mas aquilo que vai ao seu coração, aquilo que invade a sua mente, aquilo que invade o seu ser, aquilo que toma conta de você, que você ocupa tempo em prestar atenção. A música também é um alimento, sabia disso? Tinha um amigo meu de outra igreja que eu frequentei há muito tempo, que ele falou assim: irmão, teve uma música que agarrou em mim, que eu não conseguia ficar livre dela, eu tinha que orar. Eu falei assim: é mesmo, irmão? E que música que era essa? Ele falou assim: irmão, aquela música Fuscão Preto. Quando eu assustava, eu estava pensando naquela música. Quando eu assustava, eu estava resmungando aquela música, irmão. Você acredita que eu tive que orar e jejuar para Jesus me libertar? Irmãos, música também é alimento. Preste atenção na música que você canta. Preste atenção na música que você ouve. Porque tudo que você ocupa sua mente e coração é um alimento. E pode ser um alimento que te adoece. Quando Jesus está ensinando, quando Jesus está doutrinando, quando Jesus está andando no meio do seu povo ali, ele fala assim: eu sou o pão. Eu sou a água, eu sou a bebida, eu sou o alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está falando assim: se você prestar atenção em mim, se você deixar que a minha palavra entre, que penetre em você, tome conta do seu ser, você vai estar bem alimentado para a vida eterna. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Olha, Jesus está falando: o Pai é minha comida, o Pai é o meu alimento. Ele diz: olha, assim como o Pai vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Eu faço as coisas que eu ouvi de meu Pai, que eu aprendi de meu Pai, que eu recebi de meu Pai.
Jesus, o pão da vida, estava se alimentando do Pai. E muitas vezes nós não ficamos doentes, às vezes, com o colesterol alto. O que causa o colesterol alto? Muitas vezes, se não for genético. O que causa uma glicose alta? O que eleva a sua pressão? Muito sal? Glicose, muito açúcar? Colesterol, muita gordura? Mas se você se alimentar demais de Jesus, você não vai adoecer. Você pode comer de Jesus de manhã até a tarde e até durante a noite. Você não vai ficar doente. Mas se você comer muito arroz, muito pão, muito macarrão, muita massa, você vai desenvolver uma glicose aí. Porque vai virar açúcar e você vai ficar mal. Mas Jesus, sendo o pão da vida, Ele vai te tornar saudável, muito mais saudável, para a vida eterna. Quem de mim se alimenta, né? Por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram. Porque os judeus tinham mania de dizer assim, nós comemos, nossos pais comeram pão do céu. E Jesus disse, não. Vocês comeram maná. Aquele não era o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Ô gente, isso trouxe uma raiva, um ódio, uma vontade de estrangular aquele homem, que eles olharam e falaram assim, mas esse não é o Jesus, o filho de José? Não é? Não é o carpinteiro? Não é a sua mãe Maria? Esse menino nem da família sacerdotal é, gente. Isso é não vou nem falar. E eles olhavam e pensavam assim, não pode. Esse cara está doido. E Jesus continuou falando. Quem de mim se alimenta? Eu sou o pão vivo. Minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Coma de mim, beba de mim. Eu e você podemos observar como a vida daqueles simples pescadores mudaram tão drasticamente, porque eles passaram a comer de Jesus. Passaram a beber na fonte que é Jesus. Olha Pedro, um homem bruto e pescador, que se torna um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus, ao ponto de sua palavra, nem com tanta retórica, nem com tanto conhecimento filosófico e teológico, e com pouco conhecimento cultural, Pedro trouxe um sermão, foi usado por Deus para trazer um sermão, que impactou 5.000 almas. E depois 3.000 almas. Que se converteram a Jesus pela instrumentalidade de um homem simples, mas de um homem que estava comendo de Jesus, bebendo de Jesus, se alimentando de Jesus. Quem come de Jesus, quem bebe de Jesus, tem algo para dar. Pode ser instrumento de Deus. Quem bebe de Sócrates, quem bebe de Platão, quem bebe de Aristóteles, quem bebe dos pais da matemática, quem bebe da ciência, da filosofia, da tecnologia, pode ter algo para dar. Mas não é algo transformador. Não é algo que muda a história. Não é algo que liberta prostitutas. Não é algo que transforma corações de marginais. Não é algo que muda a história de traficantes. Não é algo que muda a vida de assassinos. Mas quem come de Jesus tem algo transformador em si. Pode ser usado como instrumento nas mãos de Deus.
É isso que Pedro era. É isso que João era, é isso que Paulo era, ao ponto de, quando às vezes Paulo chegava numa cidade, as pessoas olhavam para Paulo e falavam assim: olha, misericórdia, esses homens têm transtornado o mundo, têm virado o mundo de ponta cabeça, vamos matar esses homens. Por quê? O poder não estava na argumentação. O poder não estava na maneira de falar. O poder não estava na cultura que eles tinham. O poder estava no de quem eles estavam alimentando. Quem era o consumo diário de Pedro? Quem era o consumo diário de Paulo? Quem era a bebida diária desses homens? Isso era fundamental para trazer mudança em suas vidas e na vida de quem o cercava. Pense, querido, de quem você tem se alimentado. Quem tem ocupado sua mente e coração a maior parte do seu dia. A maior parte da sua história. Quem é a sua comida? Quem é a sua bebida? Talvez como aqueles homens do tempo de Jesus, nós também nos escandalizemos. Por quê? Não porque achemos um absurdo, mas é porque há tantas coisas hoje que ocupam muito mais a nossa mente do que Jesus. E nós não queremos reconhecer que estamos vivendo um cristianismo de uma maneira equivocada, de uma maneira distraída, querendo um resultado, querendo chegar a um lugar para o qual minha mente e coração não se ocupou dele. Querendo ir por um caminho que minha mente e o coração não se ocupa dele. Talvez nós também nos sintamos afrontados diante dessa palavra. Porque é desconcertante reconhecer que apesar de eu estar na igreja, e apesar de ter sido batizado, e apesar de já ter uma história no cristianismo, Jesus é o meu pão só na hora do culto. Jesus é o meu alimento só na hora da adoração. Jesus é a minha bebida só na hora que eu estou aqui, porque a hora que eu vou embora para casa, minha Bíblia vai para a estante. E no próximo culto talvez eu pegue ela. E no próximo culto talvez, se o pastor ler a palavra, eu leia também. É desconcertante mesmo. Mas essa palavra está aqui para nos deixar desconcertados. Para nos confrontar. Para confrontar a mim. Para confrontar a você. O que eu tenho comido de segunda a sexta? Da hora que eu levanto à hora que eu vou dormir. Qual é o meu pão? Teve um tempo que eu estava em outra igreja. Às vezes o irmão ficava, eu estava em outra igreja, fica assim, esses irmãos estão querendo proteger, falar que a gente não faz isso, né? Não é isso, não. Eu estava em outro lugar mesmo. E era a época de um programa. Não vou falar o nome do programa, está sendo filmado? Tá? Não vou falar o nome do programa. Mas é aquele programa que as pessoas vão lá para dentro e fica 24 horas e a gente fica assistindo. Né? E os irmãos na igreja, chegavam na igreja, um conversando com o outro e tal, falando assim, você viu que absurdo que aconteceu no tal programa, tal dia? Você viu o que a fulana fez? Você viu? Isso é um absurdo isso e tal, você já pensou? Olha, e vinha conversar comigo, você viu o que aconteceu? E eu falei assim, não. Não, você não está assistindo, não? Não. Não, mas aconteceu isso, isso, isso. Mas é simples, irmão. É simples resolver toda essa questão, essa sua revolta. Muda de canal. Desliga a TV. Por
que nós vamos ficar nos empaturrando dessas coisas? E são programas, irmãos, que bate recorde em Ibope. Vai lá em cima. Crentes, velhos crentes. Por isso, eu estudando esse texto e orando sobre ele, eu fiquei pensando, Jesus, de quem o Senhor tem sido a minha comida? Jesus, de que eu tenho ocupado minha mente e coração os dias que eu não estou no culto? Jesus, de que eu tenho ocupado minha mente e coração a hora que eu não estou estudando a palavra? Porque a hora que eu estou distraído com outras coisas, eu estou me alimentando daquelas coisas. E muitas vezes, querido, eu me encontro com vontades que não condiz com uma nova natureza. Muitas vezes eu me encontro com desejos que não são desejos para estar no coração de um cristão. Muitas vezes eu passo a ter vontades de fazer coisas que eu não deveria. Que eu não deveria. Assim como aquele filho pródigo que foi embora da casa do pai, e lá longe do pai, ele começou a ter vontade de comer coisas que ele nunca tinha comido. Começou a ter um desejo estranho, uma vontade estranha. Às vezes eu e você, como cristão, começamos a ter vontades e desejos que não convém. E às vezes nós não pensamos, não paramos para refletir, gente, de onde que está me vindo essa vontade, esse desejo, essa ânsia de fazer isso que eu nunca tive vontade de fazer isso? Por que agora eu tenho vontade? Há um ditado muito antigo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você não é impermeável ao pecado. Fique diante dele. E quando você assustar, você estará fazendo todas essas coisas. Dominados por essa vontade. E achando normal. Água mole em pedra dura. Fique diante de algo constantemente, e aquilo dominará você. Nossas reações e vontades. Nossos desejos. Aonde foi que nós aprendemos a dizer que, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata? Aonde foi que nós aprendemos, eu sou crente, mas eu sou homem? Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Onde foi? Na igreja não foi, não. Porque o pastor não ensina essas coisas. Ensina, pastor Admar? Eu acho, nunca ouvi falar isso aqui, não. Onde nós aprendemos isso? Olhem para os atores renomados dos filmes que fazem mais sucesso. Os heróis, os grandes heróis dos filmes que batem o recorde de bilheteria. Os heróis são aqueles que matam seus inimigos, que destroçam uma multidão em nome de fazer algo que ele diz que é mais humano e é melhor. E onde que está na Bíblia que matar alguém em prol de fazer justiça é melhor? Não foi na Bíblia que nós aprendemos isso. E é assustador, irmãos. O que nós temos consumido ao longo do dia. O que nós temos consumido quando nós não estamos no culto, reunidos como igreja. Nossas reações podem ser medidas por aquilo que comemos, por aquilo que bebemos. Nossas atitudes, nossa maneira de pensar, de olhar, de falar. Quando Pedro estava ali sentado no pátio do sumo sacerdote, os criados olharam para ele e falaram assim: você é deles.
Você estava com ele sim, porque você fala igual a ele. O seu falar te denuncia se você estiver cheio de Jesus. Você não precisa falar que é crente se você estiver cheio da palavra de Deus. Quando você falar, as pessoas vão dizer, mas de onde que esse cara é? De onde que essa mulher é? Jeito estranho de falar. Quando os criados olham para Pedro, assim, não, o seu falar te denuncia. Oxalá, queridos, que as pessoas possam olhar para nós e falar que nosso falar nos denuncia como filhos de Deus, nos denuncia como verdadeiros cristãos. Nós precisamos, o mundo precisa que nós sejamos essas pessoas. O país precisa que nós sejamos essas pessoas, impregnadas, envolvidas, cheias, saturadas, transbordando das coisas do céu. Porque então não vai sobrar espaço para reclamar das injustiças sociais. Porque então não vai sobrar espaço para comentar os atrevimentos que temos ouvido por aí. Porque então não vai sobrar oportunidade para falar da perniciosidade que é este mundo que nós vivemos, porque nós seremos instrumentos no meio da nossa sociedade, usados por Deus para trazer mudança, para trazer transformação, e não será o nosso discurso, mas será Cristo agindo através de nós. O mundo não precisa da minha revolta, porque de revoltados nós temos milhões no Brasil. Mas o mundo precisa de vidas transformadas e tocadas pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder daquele que está cheio de Jesus. Quem é o seu pão? Quem é a sua comida? Quem é a sua bebida? Os discípulos, diante de um discurso como esse, que muitos se escandalizaram, eles permaneceram ligados a Jesus. Ficaram ali. Ações e atitudes são mais do que declarações. São mais do que declarações. Irmãos, nós cantamos hinos de declarações poderosas. Poderosas. Nunca ouvi declarações tão poderosas como tenho ouvido nesses séculos. Nunca li declarações como eu quero lavar os pés de Jesus com minhas lágrimas e secar com meus cabelos. Mas a hora que alguém pisa no seu calo, ou no meu calo, eu viro as costas e vou embora. Ora, onde está a declaração de lavar os pés de Jesus com minhas lágrimas e secar com meu cabelo? Onde está a declaração? Tu és o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Porque diante de algo que eu não gostei, não gostei do jeito desse pastor, não gostei do jeito desse pregador, a pessoa fica mal satisfeita e vai embora. Há uma incoerência. Há algo que não bate diante das nossas declarações e atitude. Porque nós declaramos algo, mas nossa atitude não condiz. Nossas ações não condiz. E muitas vezes nós reclamamos da sociedade que nós vivemos, querido. Mas pense bem, muitas vezes nós somos uma confusão na cabeça de quem não conhece Jesus. Nós somos uma confusão na cabeça de quem não se rendeu a Cristo ainda, porque ele fica pensando assim, mas fulano é crente? Mas fulano é servo de Deus? Não estou entendendo, então agora crente pode viver dessa forma? Crente pode falar assim? Crente pode olhar desse jeito? Ora, crente pode agir dessa forma? Não estou entendendo mais nada. E muitas vezes nós reclamamos da sociedade em que nós vivemos,
enquanto nós deveríamos olhar para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos uma confusão na cabeça deles, porque eles não conseguem mais compreender o que é servir a Jesus. Eles não conseguem mais entender o que é andar com Jesus, porque nós não comunicamos bem. Comunicamos bem com nossas palavras, mas comunicamos mal com nossas ações. Comunicamos bem com nossas palavras e declarações, mas comunicamos mal com nossas atitudes. Porque palavras podem impactar, mas exemplo arrasta multidões. Exemplo arrasta multidões. E talvez você esteja aí desconcertado, sentado no seu banco, pensando, o que eu vim fazer no culto hoje? O que eu vim fazer aqui hoje? Meu Deus do céu. Mas essa mesma palavra que desconcerta você, desconcerta a mim também. E eu fico pensando, Jesus, eu fui criado na igreja. Quantas coisas eu tenho feito, Jesus. Quantas coisas eu tenho pensado. Quantas atitudes erradas, Jesus. Quantos olhares inconvenientes. Essa palavra me colocou, me humilhou, me colocou no chão. E me fez refletir. Muitas vezes. Eu sou um péssimo exemplo. E eu quero reclamar da sociedade. Quando muitas vezes eu deixo uma mensagem confusa, falo uma coisa, faço outra. Dou uma declaração e minha atitude é incoerente com o que eu declarei. Mas o que desconcertava esses homens no tempo de Jesus é que eles olhavam para as declarações de Jesus e não podiam encontrar nele falta alguma. Não restava para eles a não ser ir embora, porque se quisessem andar com Jesus, precisava comer dele. E ele, Jesus, sempre foi coerente com a palavra que ele pregou, com a palavra que ele ensinou. Por isso, nós precisamos nos preocupar que as nossas declarações precisam andar de mãos dadas com as minhas declarações. As minhas declarações precisam andar de mãos dadas com as minhas atitudes, com as minhas ações, com aquilo que o meu corpo, a minha boca, o meu olhar mostra para as pessoas. Precisa haver unidade, coerência. Quando aqueles discípulos olham para Jesus e as palavras de Jesus fazendo aquelas pessoas olhar para si e ver que apesar de se dizerem uma coisa, mas eles não eram aquilo que diziam, e eles se escandalizavam e iam embora, Jesus vira para seus discípulos e diz assim, olha, vocês também querem ir embora? E aquele homem, Pedro, um homem que errou muito, verdade, mas que estava ali com Jesus. Ele fala, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Por mais que seja dura a palavra de Jesus, por mais que seja dura as palavras que vêm ao nosso coração, nós não temos outra condição, nós não temos outro caminho. Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, eu preciso me preocupar para que minhas ações e atitudes andem juntas com as minhas declarações. Eu preciso me preocupar. E mesmo diante de adversidades, mesmo diante das coisas mais difíceis da vida, peça graça.
Jesus, eu preciso reproduzir em minhas atitudes e ações aquilo que eu tenho declarado em teu nome. Porque, afinal de contas, essa pessoa precisa ser alcançada. E eu sou o instrumento que o Senhor colocou aqui. E eu preciso declarar o teu evangelho, a tua verdade. E eu sou a pessoa que estou aqui, Jesus, e que digo que sou teu servo. E que digo que sou teu filho, Jesus. Me ajuda a ser coerente com minhas declarações. Nós precisamos nos preocupar com isso. Em qual fonte estamos bebendo? Jesus é mesmo o nosso pão, Jesus é mesmo o nosso alimento, Jesus é mesmo a nossa bebida. Em qual tempo da sua história, da minha história, que Jesus tem sido o seu pão, o nosso pão, a nossa bebida? Podemos afirmar que estamos procurando nos manter saudáveis. Se você consumir muito das coisas lá do mundo, dificilmente você conseguirá trilhar o caminho da vida. Se você consumir muito as coisas que são oferecidas para as multidões, dificilmente você conseguirá trilhar o caminho estreito. Não é por acaso que Jesus fala que apertado, estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos conseguem trilhar esse caminho. Porque há outros tipos de alimentos que te faz ficar tão grande que o caminho estreito não cabe a você. Há outros tipos de alimento que te faz ficar obeso no pecado, que o caminho estreito não te cabe. É impossível entrar pela porta, porque você está consumindo outros tipos de alimento que vai te tornar obeso para o pecado. E aí você não encontrará condições. Temos procurado manter saudável. Essa é a mensagem declaratória da ceia. Quando eu pego aquele pão e como, quando eu pego aquele suco de uva e bebo, eu estou dizendo: Jesus, eu tenho comido e bebido de ti durante a minha história. Mas se você não tem feito isso, diga assim: Jesus, eu quero, a partir de hoje, que o Senhor seja a minha comida no meu trabalho, que o Senhor seja a minha bebida na minha faculdade, que o Senhor seja o meu pão, Jesus, onde eu estiver, eu quero estar comendo e bebendo de ti, Jesus, não importa onde eu estiver, Jesus, porque para quando eu chegar, Jesus, diante de uma pessoa, que eu possa exalar o bom perfume, o bom cheiro de Cristo. Você já parou para pensar numa cozinheira, quando ela está refogando um arroz, cortando uma cebola e refogando uma cebola, como que aquele cheiro do alimento fica impregnado em você? Você cheira assim, eu estou cheirando alimento, eu estou cheirando comida. Queridos, quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai ter o cheiro, e você vai ficar impregnado de Cristo Jesus. E as pessoas que chegarem perto de você vai sentir o bom cheiro de Cristo Jesus. Queridos, vamos nos preocupar com isso. Que Jesus seja meu pão, não só na hora da ceia. Que Jesus seja a minha bebida, não só na hora de tomar o cálice, querido. Porque às vezes isso aqui acontece, te emociona, você chora, você grita, você às vezes faz coisas no momento desse acontecimento. Mas já amanhã, você chega no trabalho e se esqueceu de tudo isso. Esse pão não transformará você. Esse suco de uva não transformará você.
Mas comer de Cristo toda hora trará mudança na sua história, trará mudança na sua vida, trará mudança na vida das pessoas que estão em torno de você, que convivem com você, que olharão para você e falarão assim: gente, como que é gostoso ficar perto do Admar, como que é gostoso ficar perto do Fernando, como que é gostoso ficar perto da Maria, da Marilene, do João. Olha que coisa gostosa de ficar perto dessa pessoa. Que palavra gostosa, que palavra boa. Porque você está cheio de Jesus. E é isso que o mundo precisa. É isso que nossos políticos precisam. É isso que as pessoas da nossa sociedade precisam. Eles não precisam de igrejas que levantam bandeiras, ideologias. Eles não precisam de pessoas, de cristãos, de pastores, que se posicionam de um lado ou de outro. Eles precisam de homens e mulheres, de pastores, de líderes, que deixem se encher de Cristo Jesus, e que deixa que Jesus conduza a história, porque Ele é Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele sabe o que faz. Não estou aqui, quem me colocou na posição de crítico, Jesus me colocou na posição de servo, Jesus me colocou na posição de discípulo, Jesus me colocou na posição daquele que deve levar o pão, que deve levar o alimento. Seja você cheio de Cristo, seja um instrumento nas mãos poderosas de Jesus. A ceia precisa ter a maior importância, não apenas no mês e no dia que você a come, que você a coloca na boca e engole, e chora e se emociona. Ele precisa ter um significado, ela é uma declaração: Jesus, eu tenho consumido o Senhor durante todo esse mês. Jesus, eu tenho bebido de Ti durante toda essa semana. Jesus, eu quero mais. É uma declaração, querido, do que você tem vivido. Não é um momento, é uma história, é um compromisso, é um comportamento, é uma atitude de quem um dia foi alcançado por essa graça poderosa de Cristo Jesus. É algo poderoso, queridos. É algo tão grande, tão poderoso. Que diz a Bíblia, em Atos, não anotei a referência aqui, esqueci de anotar a referência, que diz que pela primeira vez, lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Por causa de suas declarações? Por causa da sua roupa? Por causa do penteado de cabelo? Por causa da maneira de falar? Não. Porque as atitudes eram iguais à de Cristo. E eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. As pessoas, quando olham para nós, pode nos chamar de cristãos, de parecidos com Jesus? Não porque pertencemos a uma organização, mas porque nos parecemos com Ele em ações e em atitudes. Quando as pessoas olham para mim, para você, eles podem dizer: é preciso nos preocupar se nós estamos compartilhando bem o Evangelho. É preciso nos preocupar se nós estamos falando bem de Jesus. Porque às vezes nós estamos verbalizando bem, mas nossas ações não falam bem dele. As nossas ações não falam bem de Jesus. Às vezes verbalizamos bem, mas nossas atitudes não. Quando Jesus pergunta para seus discípulos:
ele fala assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Não que Jesus estava preocupado em ser reconhecido, mas é para que os seus discípulos abrissem os olhos e prestassem atenção. É importante comunicar, e comunicar bem. É importante falar bem. É importante ter boas ações. É importante ter boas atitudes. É importante ter um comportamento tal que todo o nosso ser expresse aquilo que nós verbalizamos. É importante. E Jesus pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta vem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês que estão tão pertinho de mim aqui, que está na minha intimidade, que sabe como é que eu trato a minha mãe e meus irmãos, que sabe como é que eu trato o meu pai, que sabe como é que eu trato a minha família, que vive aqui entre as quatro paredes da minha casa, quem vocês dizem que eu sou? E novamente Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É preciso que nós nos preocupemos, não apenas na minha maneira de falar, mas se minhas atitudes, se meu comportamento é coerente com minhas declarações. Não nos deixemos dominar pelas opiniões alheias, mas é importante saber: eu estou comunicando bem? Eu estou falando bem? Eu estou me expressando bem? Em palavras e em atitudes? Meu comportamento é coerente com minhas palavras? As pessoas estão confusas diante de mim ou elas sabem muito bem quem eu sou? Nós precisamos nos preocupar com isso, irmãos. Nós precisamos ter esse olhar crítico para nós, para que as pessoas possam perceber coerência e clareza, para que elas possam ser alcançadas, porque elas estão olhando muito mais para as nossas atitudes e ações do que para as nossas palavras. Nossa vida, nossa maneira de agir, a minha maneira de tratar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho, aquelas pessoas que têm intimidade comigo, as pessoas estão olhando, estão lendo a minha vida e não as minhas palavras. Às vezes eu me preocupo em fazer declarações poderosas e grandiosas, mas a minha atitude deixa muito a desejar. E eu preciso me preocupar, se eu amo as almas que estão perecendo, de ser claro em todas as ações da minha vida. Quando o texto lá no Antigo Testamento diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de tudo o que há em você. Ele está falando assim: olha, você não precisa me amar apenas em palavras. Você precisa me amar de todo o ser. Afinal de contas, nós não somos só palavras. Nós não somos só emoções. Nós não somos só razão. Tudo em nós precisa estar impregnado desse desejo, dessa vontade, de que tudo em nós adore e exalte o Criador. Tudo em nós. E então é preciso que nos preocupemos. É preciso que nos preocupemos. Quando Jesus está diante daquela mulher, no poço de Jacó, ele fala uma palavra que muitas vezes nós não prestamos atenção. Porque muitas vezes nós prestamos atenção em que Jesus faz as declarações dizendo: eu sou a água. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede.
Às vezes nós prestamos atenção na declaração da mulher, então me dá dessa água. Às vezes nós prestamos atenção na declaração das pessoas que vêm da cidade e elogiam Jesus e diz, agora nós acreditamos, não só porque ela falou, mas porque nós vimos que o Senhor realmente é um grande profeta. Mas Jesus faz uma declaração, irmãos, que eu fiquei impactado com ela quando eu comecei a estudar esse capítulo 6. Você sabe que eu estou lendo e relendo o capítulo de João, o livro de João várias vezes para falar sobre João, né? Sobre Jesus nesse livro. E isso nos impacta. Quando você lê, relê, vê de novo, estuda outra vez e para. Sabe, uma das palavras que Jesus falou foi o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida. Porque muitas vezes nós precisamos entender que quando eu estou realizando algo em prol do reino, falando com alguém de Jesus, sendo um testemunho para aquela pessoa, eu estou me enchendo de Deus. Porque quando a cozinheira prepara a comida, quantas vezes ela experimenta? A maioria das cozinheiras é gorda, né? Nada contra isso, porque aquelas cozinheiras que são as mais fortinhas, são as que fazem as melhores comidas, não é? Não é verdade? E quando você está levando alimento para alguém, você também está experimentando dele. Você está se enchendo de Jesus. Enquanto você fala, você experimenta. Enquanto você dá a alguém água, você experimenta. Quando você dá a alguém pão, você também come. E Jesus fala, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade de Jesus. Jesus estava comendo também, querido. Ele não estava só dando comida, ele também estava dando comida. Ele estava comendo também. É muito interessante, eu estava refletindo sobre isso em João 4, né? Do 4, 32 ao 38, quando os discípulos chegam e falam assim, Jesus, come! E Jesus fala assim, a minha comida, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. E essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando você está envolvido, isso se torna a sua comida, o seu alimento. Isso se torna o alimento que você dá, isso se torna o alimento que você come. Então, junto ao poço de Jacó, Jesus está evangelizando aquela mulher samaritana. E Jesus faz essa afirmação. E é interessante que nós possamos refletir. E pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Ir embora preocupado com isso. Vá embora preocupado com isso. Vá embora refletindo nisso. E que isso possa impactar seu coração. Tem uma música que eu gosto muito, do grupo Logos. Gosto de muitas músicas, né? Mas a música diz assim: causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que são libertos de seus vícios e pecados, vivem como os perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Irmãos, esse hino é maravilhoso. Uma hora alguém do louvor vai abraçar e cantar esse hino aqui, alguém que sabe cantar. Mas é interessante, queridos, porque quando você se deixa ser impregnado por Jesus, pessoas serão transformadas através disso, seu testemunho. Serão alcançados através de você.
E essas marcas ficarão ali. E que você seja usado por Jesus, com autoridade, com poder, com graça, para que você seja instrumento que Deus precisa ser usado, de ser usado nestas gerações, nesse tempo, na nossa história. Amém?